Bem, pessoal, estamos em mais uma videoaula produzida pelo LATIX, Laboratório de Tecnologias de Informação e Comunicação em Saúde. Eu sou Mike Douglas, acadêmico de enfermagem da Universidade Federal de Campina Grande. E hoje a gente vai dar continuidade à segunda parte sobre o tema As Teorias Administrativas na Saúde. Na nossa primeira videoaula a gente viu um pouco sobre a teoria científica, a teoria clássica e a teoria das relações humanas. Nessa nossa segunda parte sobre as teorias administrativas na saúde, a gente vai discutir um pouco sobre a teoria burocrática, que essa é a nossa primeira, também um pouco sobre a teoria comportamentalista, a teoria dos sistemas, a teoria contingencial e também a teoria da qualidade total. Começando um pouco sobre a teoria burocrática, o principal estudioso dessa teoria foi o sociólogo alemão Max Weber. Os seus estudos estão voltados sobre o ponto de vista estruturalista com enfoque na racionalidade. Ou seja, as organizações elas devem, segundo essa teoria, organizar os meios para que os objetivos almejados pudessem ser alcançados. Nessa teoria, a teoria burocrática, ela se deu no início dos anos de 1940, diante das novas dimensões e complexidade das organizações, assim como também de necessidades dos novos sistemas de controle pessoal. Já que na teoria burocrática, o objetivo dela era justamente controlar as atividades envolvidas pelas organizações, como também estabelecer uma organização da empresa. Outras características da teoria burocrática o treinamento do comportamento do homem, a eficiência organizacional e a impessoalidade das relações humanas e determinação de procedimentos e rotinas. O comportamento do homem no trabalho passa a ser pré-estabelecido, e o treinamento minucioso desse comportamento é feito nas próprias organizações. Nessa nova proposta, as emoções não fazem parte do comportamento estabelecido. A proposta burocrática visa ainda a eficiência organizacional como objetivo básico. E, para tanto, detalha pormenorizadamente como as coisas deverão ser feitas, ou seja, prever em detalhes o funcionamento organizacional. Desse modo, mantém um caráter racional e uma sistemática divisão de trabalho. Caracteriza-se ainda pela impessoalidade nas relações humanas, considerando os indivíduos apenas em função dos cargos e funções que exercem na organização. A determinação de procedimentos e rotinas é evidente, e os participantes são considerados profissionais, caracterizando-se pela especialização técnica, pela remuneração condizente com o cargo, pela nomeação pelo chefe imediato, pela possibilidade de ascensão na estrutura organizacional e pelo fato de não participarem do capital da organização. As críticas relacionadas à teoria burocrática foram designadas como disfunções, e as três principais delas são: a primeira, a valorização excessiva das regras, das normas e dos regulamentos, fazendo com que essa preocupação fosse maior até mesmo do que os objetivos finais da organização e até mesmo do que com o contingente humano, transformando o que deveria ser meios em fins. Além disso, a gente pode citar a impessoalidade no relacionamento humano, que, como a gente viu no slide anterior, na teoria burocrática há uma valorização das pessoas em função dos cargos que ela ocupa na organização. Além disso, a gente pode citar também símbolos que evidenciam o poder dos participantes, mais uma vez enfatizando o poder que cada um tem dentro das organizações. Na prática das organizações de saúde, a gente pode observar a influência da teoria burocrática, principalmente na questão da valorização do poder que as pessoas têm nas organizações, no que se refere à definição de características, comportamentos e posições que cada um ocupa dentro da instituição, que são determinadas por essas pessoas detentores do poder. Além disso, a gente pode citar a valorização, que, como a gente falou nas críticas, das normas, das regras e dos regulamentos, fazendo com que a prática administrativa muitas vezes se torne estanque e com poucas perspectivas de mudança. Falando agora um pouco sobre a teoria comportamentalista, a gente vê que a preocupação deixa de ser a estrutura e passa a ser com o processo e a dinâmica do comportamento organizacional. Nessa teoria, os estudos estão voltados principalmente em relação a esse comportamento organizacional com o comportamento das pessoas dentro das organizações e também com a motivação humana. Essa teoria, assim como a teoria das relações humanas, destacou principalmente a variável pessoas. Além disso, nessa teoria, há diferentes estilos de direção, ou seja, os administradores podem adotar diferentes estilos de direção de acordo com a forma como ele enxerga os seus trabalhadores dentro da organização. E como os administradores podem enxergar os funcionários dentro dessas organizações.
Segundo o estudo realizado por McGregor, um autor behaviorista, ele pode chegar de duas formas, segundo a teoria X e segundo a teoria Y. Na teoria X, o homem ele pode ter um comportamento dentro da organização de forma indolente, preguiçoso, irresponsável, dependente e resistente a mudanças. Quando o administrador enxerga os seus trabalhadores dessa forma, ele deve adotar uma postura mais rígida, dura e inflexível. Já segundo a teoria Y, ele enxerga o homem como um ser responsável, adepto ao trabalho, criativo e independente. Já nessa teoria, o administrador ele adota uma postura mais aberta e dinâmica. E as críticas relacionadas a essa teoria, a teoria comportamentalista, está justamente nessa forma bipolar de conceber o administrador e os seus funcionários dentro da organização. A gente observa a teoria comportamentalista na prática das organizações de saúde, principalmente na adoção de estilo de chefia compatível com a teoria X, ou seja, aquela que enxerga o homem dentro da organização como ser irresponsável e indolente, e que por conta disso o administrador adota uma postura mais dura e inflexível. Essa postura é bastante condizente também com a teoria clássica e a científica, em que há uma centralização do poder nos administradores. Falando agora um pouco sobre a teoria dos sistemas. Essa teoria ela se desenvolveu em torno da década de 1960 e ela fundamenta-se em 3 pontos básicos. O primeiro, que os sistemas existem dentro de sistemas, ou seja, sistemas menores compõem um sistema maior. Os sistemas dentro dessa teoria são considerados abertos e suas funções dependem de sua estrutura. Quanto à natureza, esses sistemas eles podem ser classificados como abertos e fechados. Os abertos são aqueles que intercambiam matéria e energia com o meio ambiente, assim como também sofrem influência e influenciam esse meio ambiente. Ao contrário daqueles que são classificados como fechados, que nem interferem no meio ambiente e nem sofrem interferência dele. Ao contrário da teoria científica, que tem o conceito do homem econômico, e da teoria das relações humanas, que tem o conceito de homem social, nessa teoria, a teoria dos sistemas, há um conceito de homem funcional, que caracteriza-se pelas relações interpessoais, como sistemas abertos. Mas, e o que são sistemas? Sistema é um conjunto de unidades reciprocamente relacionadas, que se caracteriza pela proposição de objetivos, globalismo ou totalidade do sistema, entropia e homeostasia. Dessa forma, os objetivos fazem com que o arranjo das partes do sistema não ocorra ao acaso. O sistema reage globalmente quando uma de suas partes é estimulada. Pela característica da entropia, o sistema tende para o desgaste e para a desintegração. E pela homeostase, o sistema tende ao equilíbrio dinâmico entre suas partes. Essa teoria, por ser considerada recente e coerente com a visão capitalista de muitos países, ela ainda não foi alvo de críticas. Em relação à teoria dos sistemas na prática das organizações de saúde, a gente pode observar que o sistema maior, ou seja, o sistema de saúde, é composto de subsistemas. E que ainda, como a gente vem vendo nas outras teorias, as organizações de saúde absorvem alguns pontos dessas teorias, ou seja, a coexistência de propostas de outras teorias. E com isso faz com que a teoria dos sistemas influencie só alguns pontos dessas organizações que sejam coerentes com as suas práticas e políticas. Vamos falar agora um pouco sobre a teoria contingencial. Essa teoria ela surgiu a partir de estudos que tentou observar como as organizações funcionam sob determinadas formas, sob determinadas condições. E viu-se que na teoria contingencial, ela sofre influência de fora para dentro, ou seja, ela sofre forte influência do ambiente externo. Além dessas influências do ambiente externo, ela também sofre influência da tecnologia, visto que toda e qualquer organização ela possui algum tipo de tecnologia, seja em maior ou em menor grau. E essas tecnologias elas podem estar incorporadas através dos bens físicos, ou seja, da matéria-prima, ou incorporadas através das pessoas, como peritos e técnicos. Vários estudos nessa teoria contingencial relacionaram o binômio organização e ambiente. Um deles, elaborado por Lawrence e Losch, viu que há 2 fenômenos influentes nas organizações, que são simultâneos e ao mesmo tempo contraditórios. Um deles é a diferenciação, ou seja, as organizações elas são divididas em partes, ou seja, os serviços e os departamentos que desenvolvem atividades específicas. E o outro é a integração, ou seja, o esforço da organização em tentar, como o próprio nome já diz, integrar essas partes para que se possa atingir um objetivo em comum. Essa teoria, por ser considerada também uma teoria recente e pouco implementada na prática administrativa, ela ainda não foi possível de ser avaliada os seus aspectos negativos.
Já em relação aos seus aspectos positivos, a gente pode destacar que ela é uma teoria integrativa, ou seja, ela une pontos de variadas teorias administrativas. Ela não aceita conceitos absolutos e sim conceitos relativos, e também vê que, como algumas teorias enfatizam a estrutura e outras enfatizam as pessoas, elas não são consideradas diferentes entre si, e sim são consideradas que possuem maneiras diferentes de visualizar as organizações. A teoria contingencial, na prática das organizações de saúde, ela é vista como pontual entre os administradores, ou seja, ela ainda não faz parte das políticas e diretrizes das organizações. Além disso, ela tem dificuldade na integração da prática administrativa, visto que essa teoria, por ser uma teoria recente e também por ser pouco trabalhada nas graduações. Passamos agora a falar sobre a nossa última teoria administrativa, a teoria da qualidade total. Essa teoria ela surgiu no Japão após a Segunda Guerra Mundial, embora ela venha aparecer aqui no Brasil só a partir da década de 80. O objetivo principal da teoria de qualidade total é a melhoria contínua do processo de produção a longo prazo, e para isso ela contava com a participação das pessoas, ou seja, dos trabalhadores que lidam com o trabalho diariamente, e que por isso estes trabalhadores são as pessoas mais indicadas para fazer recomendações que tragam melhorias para as organizações. A teoria da qualidade total ela foi desenvolvida primariamente para a indústria e aos poucos ela foi sendo incorporada às organizações de saúde. E a crítica relacionada a essa teoria consiste justamente nisso, visto que a indústria possui diferenças substanciais em relação à saúde. Uma delas é que na indústria o trabalho é morto, ou seja, ele trabalha com equipamentos e ferramentas, enquanto que na saúde o trabalho é considerado vivo por trabalhar com pessoas. Outro ponto é que na indústria o produto ele é selecionado pelo consumidor, já na saúde o produto, ou seja, o cuidado, ele não é selecionado pelo consumidor, muitas vezes porque ele não tem o discernimento para poder visualizar o que é melhor para ele. Além disso, o produto ele pode ser consumido pela população em geral na indústria. Já na saúde, o produto ele é consumido instantaneamente à medida que ele vai sendo produzido e ele deve ser individualizado, ou seja, não feito para a população em geral da mesma forma. E por fim, enquanto que na indústria visa um produto feito sem defeito, na saúde não há como haver a qualidade total desses produtos, ou seja, do cuidado, visto que por mais que se invista na capacitação do contingente humano e que haja uma estrutura adequada para o funcionamento dessas organizações, ainda assim há sempre o que melhorar. Por último, a crítica direcionada em relação à teoria da qualidade total é que ela é considerada uma teoria reducionista. Por quê? Porque ela não considera as necessidades e subjetividades das pessoas, como também dos seus trabalhadores. A gente observa a influência da teoria da qualidade total na prática das organizações dos serviços de saúde através do ganho da produtividade aliado ao aumento da qualidade. Além disso, a gente observa que ela influencia nas maiores discussões do trabalho em equipe, da dinâmica organizacional, como também o fator de treinar o seu contingente humano de forma contínua e não somente ao final do processo de trabalho. A gente pode observar, diante das teorias apresentadas nas nossas duas videoaulas, que os administradores absorvem alguns pontos das teorias apresentadas e não somente uma teoria por completo, visto que nenhuma teoria é considerada boa o suficiente ou ruim o suficiente. Então, cabe a cada administrador desses serviços de saúde retirar pontos dessas teorias que façam com que a qualidade do serviço seja aumentada e haja um ganho nessas organizações. A nossa videoaula vai ficando por aqui, mas você pode contribuir dando um like e se inscrevendo aqui no nosso canal do YouTube. Além disso, você pode ter acesso a mais informações sobre o LaTeX no nosso blog e também curtindo a nossa fanpage no Facebook. E agora com a novidade também no Instagram, que você pode nos seguir e curtir as nossas postagens. As referências utilizadas na nossa videoaula, assim como também os links das nossas redes sociais, estarão disponíveis na descrição do nosso vídeo.